Bom dia, turma do quarto ano. Como é que vocês estão? Como vocês sabem, a partir do dia 17 nós teremos provas, né? Então, ainda essa semana, lógico, de preferência ou amanhã, ou melhor, amanhã me referindo a hoje. Desculpa. Nesta segunda-feira ou terça, dependendo, eu vou estar enviando as atividades, tá? Como foram feitas no ano passado, elas vão continuar sendo feitas neste ano. Então, quero lembrá-los que, assim como eu, outras tias farão um questionário com 15 questões. E aí vocês respondem, pesquisam no livro, ou então respondem com o que aprenderam no decorrer das aulas. Não precisa me reenviar, basta que vocês estudem por ele, certo? É um questionário de algumas perguntas abertas, algumas fechadas, isso é relativo. E daí eu vou retirar as questões que faremos a prova, tá? Então, se preparem, comecem a se organizar. Se não hoje, provavelmente, ou amanhã, tá? Vai depender para que eu possa fechar esse assunto e aí começar a fazer essas atividades para enviar a todos vocês, tá? Bom, a gente vai dar continuidade, eu não vou estar fazendo revisão, não no momento, eu vou estar dando continuidade ao assunto que estamos estudando, certo? Minha intenção não é agora fazer revisão. Quando eu mandar o assunto para vocês, ao mesmo tempo em que estarão respondendo, estarão revisando, tá? Então, lembre-se, por meio deste questionário de 15 questões, eu vou retirar 5 delas para que nós façamos a nossa avaliação, certo? Outra coisa importante, se você fez alguma atividade avaliativa, você tem pontos acumulados, né? Lembram disso. Caso você não tenha, você não tem pontos acumulados. Então, o que acontece? Para os alunos que não têm pontos acumulados, a prova vai valer 10, tá? E para os alunos que já têm pontos acumulados, a prova vai valer 7. Perdão, vai valer 7. Isso, exatamente, tô fazendo as contas. Isso, 7. Vai valer 7 para os alunos que já têm pontos acumulados e para os alunos que não têm, vai valer 10. Então, vamos ao que interessa, ao assunto que estamos aqui com ele em mãos. Se vocês puderem pegar o livro para ir acompanhando, maravilha. Ó, então eu vou precisar que vocês abram aí na página 24, de geografia, lógico. E aí nós teremos este assunto, que é continuando o assunto que está logo no início. Modificações, paisagens são modificadas, perdão. E aí nós temos aqui modificações nas paisagens, tá? Que tem dito assim: as paisagens são transformadas tanto pela ação da natureza quanto pela ação do ser humano. Foi o que eu disse na última aula. Foi o que eu coloquei na última aula. A natureza, tanto ela mesma pode estar modificando ela própria, como o homem, né? Porém, nós temos que entender que quando a natureza modifica ela mesma, por ela mesma, é uma modificação natural, sem agressividade. E que a cada minuto e segundo isso vem acontecendo. E vem acontecendo pelos intempéries naturais, que são os ventos, as chuvas, o calor faz com que essa paisagem se modifique, né? Modifique-se lentamente, ela não é modificada de uma hora para outra. Já quando nós, seres humanos, fazemos com que essa paisagem se modifique, ela é drasticamente modificada, porque nós sabemos que o homem, quando ocupa alguns espaços ambientais, na intenção de construir, de modificar para implantar alguma coisa, nós sabemos que essa modificação ela é bastante drástica.
ela é bastante impactante. Então, ela é impactante no meio ambiental, né? E as causas desse impacto são diversas. A gente tem perca da biodiversidade, nós temos rios que acabam se esvaindo, se esgotando, muito lixo que se espalham por estes ambientes. A primeira imagem, por exemplo, que é de um desmatamento, ele causa muitos impactos ambientais naquele local. Não somente naquela área que foi aberta uma clareira, não. Ela atinge quilômetros e quilômetros de distância daquele espaço que foi aberto uma clareira, né? Então, não é somente aquele espaço aberto que está danificado. Não pensem assim. Então, aquele foi uma ferida exposta, mas que acaba acarretando diversos malefícios para um espaço bastante mais amplo do que somente aquele, né? É isso. Aí diz assim, o primeiro, um dos segundos títulos que aqui tem, diz assim: por que as paisagens são transformadas? Desde que o mundo é mundo, que o ser humano se entendeu por gente, né? Como nós já cansei de falar inúmeras vezes, a partir do momento que o homem se torna sedentário, então ele busca conforto. Ele busca conforto, praticidade. Então, isso vai gerando transformações ao seu redor, né? Vai gerando transformações ao seu redor. Nós sabemos perfeitamente que antes da transformação, antes da colonização do nosso país, havia florestas adentro do território, né? Florestas enormes, grandes florestas que tomavam-se de uma ponta a outra do nosso país. E hoje nós temos o nosso território brasileiro, porém mais ocupado por áreas urbanas do que áreas naturais, né? E essas poucas áreas naturais, poucas áreas verdes, que são as florestas, elas ainda assim vêm sofrendo bastante com o movimento humano, porque o ser humano ainda procura ocupar esses espaços, esses poucos espaços verdes, né? Na intenção de transformá-los em lugares para o seu próprio bem-estar, para uma questão econômica, né? Onde possa gerar dinheiro, onde o recurso do dinheiro possa ali estar rodando, estar se instalando, tá? E quando eu falo isso, são por diversas atividades estas como a agricultura, a pecuária, atividades como o garimpo, onde está se instalado os minérios, enfim. Aí aqui diz assim: o ser humano transforma as paisagens, retirando delas recursos para suprir suas necessidades. Desde o início dos tempos primórdios, sempre foi assim, né? Naquela época em que o homem era nômade, para sobreviver, ele caçava, né? Então, isso era uma forma de retirar da natureza algo para que pudesse, digamos, provir sua vida, né? A ação humana sobre as paisagens causa mudanças quando, por exemplo, uma ponte é construída no rio, quando uma área de vegetação nativa é desmatada para dar lugar a plantações, ou ainda quando hidrelétricas ou outras edificações são construídas. Por exemplo, as hidrelétricas são as que nos transmitem energia. Elas são muito essenciais, lógico, tem grande utilidade, né? Porém, elas são uma das formas que mais impactam o meio ambiente. E por quê? Vejam, há uma transformação naquele espaço onde o rio passa, onde faz o seu percurso. Então ele é transformado, ele é modificado. Alguns lugares, dependendo da localização onde este rio passar, ele terá que passar por territórios onde esses territórios estão ocupados por pessoas, moradores, que dali tiram seu sustento.
têm a sua vida, então essas pessoas normalmente são retiradas, são, digamos, talvez ofertado um valor a estas pessoas para que morem em um outro lugar, né? Elas são indenizadas, o que é esperado. E, bom, um grande espaço territorial, ele é todo inundado. A água agora vai para um outro lugar onde a natureza ali existia. A natureza no sentido, a fauna e a flora, certo? Então, é um impacto ambiental muito agressivo à natureza. As hidrelétricas que a gente conhece com certa beleza e com certo entusiasmo por nos fornecer energia elétrica, infelizmente causam danos muito maiores à natureza, tá? Continuando, eles podem construir túneis em áreas de relevo acidentado para encurtar caminho, facilitando o deslocamento de um lugar para o outro. Ao construírem túneis, promovem alterações na paisagem no lugar. Essas transformações também podem acontecer quando se retira a vegetação nativa para a implantação de lavouras. É o caso de muitas vezes retirar, desmatar uma área, por exemplo, e aplicar naquele ambiente onde tinha mata nativa apenas uma espécie de vegetação. Por exemplo, a cana-de-açúcar, tá? A cana-de-açúcar ou então o café. Essas atividades que são agrícolas, essa atividade que eu agora citei é a monocultura, porque mono quer dizer então monocultura, apenas um tipo de vegetação agora vai ser predominante naquele ambiente. Isso faz com que a fauna e a flora acabem se degradando, as paisagens, não a paisagem somente, né? Olha a beleza, não, mas a paisagem no sentido ambiental, na questão de fauna e flora, que existiam ali como equilíbrio natural, já não existirá mais. Compreendem? Continuando, essas alterações são promovidas pelos seres humanos por meio de trabalho, justo? Todas essas atividades que a gente encontra, que são alteradas, a mão humana é presente. E sim, por meio do trabalho, ou seja, para que as pessoas possam construir, arquitetar, fazer com que tudo isso aconteça, existe pessoas capacitadas que estudaram para fazer a construção desses locais, destes ambientes, ok? Então, nós temos aqui duas paisagens no livro de vocês, na 24, vejamos, um túnel, e aqui nós temos um plantio. Nós temos aqui o resquícios, né, da floresta, e já temos aqui a paisagem modificada por plantações. Não sei exatamente do que se trata, mas é uma implantação de lavoura, ok? Mais ou menos não. Aqui já, fazendo a leitura, diz o que, gente? O ser humano também altera a paisagem ao construir moradias. Além disso, a paisagem de um lugar é modificada quando ruas e avenidas são pavimentadas e rede de saneamento básico é instalada. Todas as paisagens mostradas nas fotografias foram alteradas pelos seres humanos. Portanto, nelas vemos uma grande presença de elementos construídos pela sociedade ou modificados por ela. Nesse caso aqui, nós temos uma construção de habitações. Bom Conselho tem isso? Tem sim. Por sinal, nós temos, eu já cheguei a falar para a turma, não sei se vocês lembram, mas nós temos um bairro por nome Cidade de Deus, que é um conjunto de habitações que, infelizmente, ela não é, eu posso até dizer porque já fui. Então, ela não é um lugar, digamos, monitorado pelas políticas públicas, ou seja, deixa-se a desejar, porque não há pavimentação, a rua não é calçada, algumas casas não têm saneamento básico. Lembram que é saneamento básico? O esgoto. O esgoto que é essencial para que a gente possa manter a nossa saúde em primeiro lugar, né? Então, aquele ambiente onde hoje se encontra a Cidade de Deus, em algum momento era uma floresta, era um ambiente que aos poucos foi se degradando justamente pelas mãos humanas, e aí houve a construção
que não é Cidade de Deus, é um bairro que faz parte da nossa cidade, Bom Conselho. Cidade de Deus foi o nome que foi colocado pelo intuito de ser um bairro mais afastado, de pessoas que são mais humildes, enfim, colocaram esse nome como no sentido pejorativo, tá? Mas enfim, nós temos em muitos lugares sempre construções na nossa cidade, né? E mesmo que a gente não precise observar a distância, nós vamos encontrar também a própria cidade de Bom Conselho, que ela é toda modificada, né? Ela foi modificada ao longo do tempo, ao longo dos anos. Sabemos perfeitamente que a cidade não começou assim como ela hoje está, né? A história mesmo, como é dita por muitos, é que a cidade iniciou-se por meio de uma fazenda, né? E seu crescimento foi evoluindo de acordo com o crescimento populacional, né? Principalmente saindo pessoas que estavam da zona rural e vindo para a zona urbana para estudar, para trabalhar, enfim, para inúmeras atividades, certo? Aí nós temos esse questionário no jogo rápido. No jogo rápido diz o seguinte, olha só, aqui, jogo rápido, da página 25. Você identifica no município onde você mora alguma das modificações mostradas nas fotografias? Quais você encontra? Você vê que em nossa cidade existem transformações, mudanças, ou já houveram ou continuam tendo? Observem bem e tentem lembrar, tá? Sim, nós temos. E aí você vai dizer qual delas. Letra B. Cite uma transformação que o ser humano fez na paisagem do município onde você mora e que não foi retratada nas fotografias. Outra pergunta, outro sinal de modificações que já foram colocadas, feitas, idealizadas e feitas assim em nossa cidade, que vocês talvez estejam desconhecendo, não estão lembrando, mas nós temos, tá, gente? Então essas duas são as duas perguntas que nós temos para respondê-la. Eu agora vou pedir que vocês, por gentileza, façam a leitura desse trecho aqui, tá? Por quê, tia? Bom, está falando sobre a hidrelétrica e isso é importante. Tem relação com o que eu disse e pode também não haver. Mas é um ponto importante para que você possa ganhar mais conhecimento e assimilar ainda melhor o conteúdo, certo? Eu gostaria que vocês, né, além dessa atividade que vocês irão fazer, eu quero que vocês grifem aqui, nesse espaço, as modificações que o ser humano costuma fazer. Quais foram as que eu citei? Vocês irão grifar. Eu quero que vocês grifem, tá? Eu vou aguardar. Tanto essa vai ficar como uma atividade diante do que nós estamos estudando, como também esta outra, seguida a ela e a leitura, tá? Então, por favor, não esqueça, eu vou estar aguardando. Se eu ver que há necessidade de mais algum complemento, eu coloco para os que estão presentes e envio para vocês que estão online. Tudo bem? É isso. Fechamos por aqui, tá certo? Até nossa próxima aula e se cuidem.